Olá! Na última semana, o Papa Francisco anunciou ou propôs um novo pecado, o pecado ecológico. Afinal, o que isso pode implicar para o ser humano? O que isso pode implicar para os católicos? Será que há alguma implicação para os evangélicos, os protestantes? O que esse novo pecado pode atingir ou pode trazer alguma coisa para o ser humano? O porquê de instituir um novo pecado? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Este programa em que nós respondemos as dúvidas bíblicas, as suas dúvidas bíblicas, através da Palavra de Deus. E quem sempre está na mira para dar a resposta baseando-se na Palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Quero começar aqui rapidamente mandando alguns abraços para alguns telespectadores queridos. Primeiro abraço para Arielle Santos, né? Ela trabalha numa loja, na Zara, em São José dos Campos. Ela é sobrinha da irmã Edilene. E um abraço para a Rose também, que é a mamãe dela. Elas frequentam a igreja de Galo Branco, em São José dos Campos. Que Deus abençoe a vocês, a família de vocês, que vocês sigam firmes nos caminhos de Deus. E o meu outro abraço vai para todos os participantes do Encontro Nacional Adventista de Profissionais de Segurança Pública. Estivemos neste encontro, neste final de semana, lá no Distrito Federal. Foi muito importante ter estado com todos vocês. Saibam, meus irmãos de segurança pública, que Deus conta com vocês para vocês serem policiais, agentes penitenciários, que servos de Deus, que sigam as instruções dele, em Lucas 3,14, e que você seja um instrumento de Deus para praticar a justiça, como diz Romanos 13, 1-4. E o meu abraço também para o meu amigo Eber e a sua esposa Juliana. Que Deus os abençoe e obrigado pelo carinho como nos receberam aí. Muito bem, professor, muito bem. Nós abrimos o programa de hoje sobre essa matéria ou essa notícia que foi anunciada aí nos últimos dias. Na última quinta-feira, o Papa esteve reunido com alguns advogados no Vaticano e ele mesmo avalia inserir no conceito católico, no conceito do catecismo, o pecado da ecologia. Inserir no catecismo essa questão do pecado contra a natureza. E professor, tudo bem, mas qual o sentido disso daí? O que pode estar por trás dessa questão do pecado ecológico? Será que isso já não é pecado? Destruir a natureza já não é pecado? Por que o Papa, nessa questão de querer inserir um novo pecado no catecismo ali? Qual o objetivo? Será que biblicamente a gente consegue ter algum vislumbre sobre isso? Em primeiro lugar, a intenção do Papa Francisco é muito boa. E por quê? Ele quer incutir na mente dos fiéis, né, de que o ser humano deve cuidar da natureza. E a Bíblia nos mostra que Deus deu exatamente esta função para os nossos primeiros pais. Os nossos primeiros pais, quando receberam de Deus o planeta Terra, eles receberam a incumbência de serem mordomos ou administradores do planeta que Deus deu para eles cuidarem. E, obviamente, que essa obrigação se estende para todos os seres humanos. Nós lemos aqui
no livro de Gênesis, no capítulo 2, na verdade, sim, capítulo 2, versículo, aqui ó, versículo 20, diz assim ó, verso 18, não é bom que o homem esteja só. E aí o verso 15, o Senhor Deus tomou o homem e o estabeleceu no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Era o verso 15. Então Deus deu ao ser humano a função de guardar, de cultivar o jardim do Éden e de cuidar da natureza, porque todos os animais foram colocados sobre a responsabilidade de Adão. E a Bíblia diz que quando o ser humano não cuida da natureza, o ser humano peca e inclusive o ser humano vai ter que dar contas a Deus sobre isso. Então, na verdade, a intenção do Papa Francisco é muito boa, mas ele não precisa introduzir um novo pecado, porque na verdade a Bíblia já trata desse assunto, já está na Bíblia isso, né? O que ele pode fazer é pegar o que está na Bíblia e colocar no catecismo. Agora, já está na Bíblia, por exemplo, aqui nós lemos em Apocalipse 11, 18 o seguinte: as nações encolerizaram-se, mas foi tua cólera que chegou. É o tempo do julgamento dos mortos, tempo de recompensa para teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome, pequenos e grandes. Tempo da destruição para os que destroem a terra. Então, falando da volta de Jesus, fala que haverá um tempo em que Deus vai destruir os que destroem a terra. Então, todo ser humano que contribui para a destruição do ecossistema, que não se preocupa com a natureza, que desmata, que polui, tudo de forma irresponsável e destrutiva, Deus vai cobrar pesado do ser humano. Então, a intenção do Papa Francisco é muito boa. Nós precisamos realmente conscientizar as pessoas de que é pecado destruir a natureza, que Deus confiou ao ser humano para que o ser humano cuidasse dela. Entretanto, criar um novo pecado não é o correto, né? Porque a Bíblia já define, né, como algo que desagrada a Deus e como passível de juízo o destruir a natureza. Agora, existe uma implicação a mais neste desejo do Papa de introduzir no catecismo o pecado ecológico, né? A implicação é a seguinte: é fortalecer na mente das pessoas a importância da guarda do domingo. E por quê? Numa encíclica, numa de suas cartas, não é? A encíclica é uma carta direcionada a bispos e aos demais fiéis, é um comunicado. Na sua encíclica intitulada Laudato Si, né, que do latim é louvado sejas, nesta encíclica que ele publicou em 18 de junho de 2015, entre muitas outras coisas, ele fala da importância de criarem-se meios para que a ecologia seja preservada. E num dos trechos dessa encíclica, ele diz aqui, página 237, por exemplo, depois que ele fala da Eucaristia, depois que ele fala do domingo como o dia do Senhor, ele, no finalzinho, ele diz o seguinte: o repouso, que no caso seria o domingo, né, é uma ampliação do olhar que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Então, o Papa vê na observância do domingo uma oportunidade para o cuidado da natureza e dos pobres, porque se as pessoas guardarem o domingo, não trabalharem no domingo, obviamente elas não vão poluir a natureza como poluiriam nos outros dias da semana, né? As indústrias não jogariam tanto lixo industrial na natureza. Então,
na verdade, o propósito dele é, com essa introdução desse novo pecado, é tanto preservar a natureza de forma correta, mas também reforçar na mente das pessoas que o domingo pode ser o dia tanto da família quanto da natureza. O domingo pode ser o dia que proporcionará um cuidado maior com a ecologia. Entretanto, mesmo que a intenção do Papa seja boa, a forma de fazê-lo está errada, né? E por quê? Porque Deus não estabeleceu o domingo como um memorial da criação, não estabeleceu o domingo como um dia que deve nos conscientizar do cuidado ecológico. Pelo contrário, o dia que Deus estabeleceu é o sábado. E nós precisamos ficar com o que a Bíblia diz e não com o que o Papa diz, por mais bem intencionado que ele seja. E o que diz a Bíblia? Bom, em Gênesis 2, 1 a 3, depois que Deus conclui a criação do planeta, veja qual dia ele estabelece como memorial do seu poder criativo, como um memorial de que ele é o criador da natureza e do ecossistema, obviamente. Os céus, a terra e todos os seus elementos foram terminados. Deus terminou no dia 7º a obra que havia feito e ele cessou no sétimo dia, toda a obra que fazia. Deus abençoou o 7º dia e o consagrou, pois tinha cessado nesse dia toda a obra que ele, Deus, havia criado pela sua ação. Eu li aqui na tradução ecumênica da Bíblia e é dito que quando Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º, ao criar o 7º dia, Deus o abençoa e o consagra, ou ele o santifica, ele o separa dos demais dias. Então, quando Deus consagra, santifica e abençoa o sábado, nenhum ser humano, até mesmo o Papa, pode mudar aquilo que Deus abençoou e santificou. E quando vamos para Êxodo 20, percebemos que é o sábado o dia especial de Deus para conscientização ecológica, não é o domingo. Então, se o Papa for realmente bíblico, ele vai levar as pessoas a guardarem o sábado, para que a natureza seja mais bem preservada. Por quê? Olha o que diz Êxodo 20, 8 a 11. Que se faça do dia de sábado um memorial considerando sagrado. Veja, não é o domingo. Trabalharás durante 6 dias, fazendo todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Ou seja, é um dia da família realmente. Nem teu servo, nem tua serva, nem teus animais. Olha, é o dia em que os animais também descansam, é o dia em que nós preservamos a natureza e paramos de sugar os recursos naturais, para que a natureza descanse, se recupere e possa nos dar mais recursos. Pois em 6 dias fez o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que eles contêm, mas no 7º dia repousou. Eis porque o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Então, resumindo, a intenção do Papa Francisco é muito boa, mas a forma de fazê-la está errada, porque ele usa o domingo ao invés do sábado como um dia de conscientização ecológica. Então, se o Papa for bíblico e colocar a Bíblia acima da tradição, ele vai aproveitar deste pecado ecológico para ensinar o sábado. Se ele aproveitar disso para ensinar o domingo, ele está colocando a tradição eclesiástica acima da Bíblia e, obviamente, nós não concordamos neste aspecto. Mas, professor, a única coisa que pode trazer também alguma interrogação para a gente é o fato de ele instituir um pecado. Eu acho que ele instituir um pecado, não, eu acho que já, biblicamente, já mostra que fazer mal à natureza pode ser um pecado, não é isso? Sim, foi o que eu... instituir. Foi o que eu disse na introdução da resposta, né? Eu li Apocalipse 11, 19, né? E demonstrei que a Bíblia já mostra
que Deus vai destruir os que destroem a terra. Então, o que eu falei no início da resposta? Que o que ele pode fazer é pegar algo que está na Bíblia e colocar no catecismo. Agora, criar um mandamento é uma pretensão muito grande, né? É verdade. Porque ele não é Deus e, segundo, porque a Bíblia já diz que é pecado, que é errado, que é passível de juízo, a destruição da natureza. Muito bem, muito bem. Para você participar do programa, você pode mandar suas perguntas por SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora. Ou então você pode mandar através das redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade e ainda no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Nós estamos falando aí sobre essa questão do sábado, aí automaticamente as perguntas começam a chegar sobre o sábado. Eu tenho aqui já no SMS, tenho aqui também pelo Facebook. O Emanuel pelo Facebook, ele tem várias dúvidas. Eu nem sei se é dúvida ou ele está querendo colocar a gente na mira mesmo. Porque ele fala o seguinte, ó, se o sábado tem força de lei para a igreja, então por que nunca vimos a igreja primitiva se reunir no sábado? Outra coisa que ele fala, por que homens de Deus como Lutero, Calvino, Wesley, Moody, Finney e tantos outros citados por Ellen White não guardaram o domingo e não o sábado? Então ele está colocando aqui essa questão do sábado, professor. Afinal de contas, a igreja primitiva guardou o sábado? Veja, nós temos que primeiramente analisar que a Bíblia dos cristãos primitivos era o Antigo Testamento, né? Paulo, quando escreveu 2 Timóteo 3,16, ele diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura de Paulo era o Antigo Testamento. Então, se a Bíblia dos cristãos primitivos era o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento repetidas vezes fala que o sábado é o dia de guarda, é totalmente ilógico e irracional eu imaginar que os cristãos primitivos bíblicos guardavam o domingo no lugar do sábado. A Bíblia deles não ensinava domingo, ensinava o sábado. Óbvio que num período da história, ali pelo século II, começou uma apostasia da igreja. Os cristãos foram guardando o sábado e o domingo juntos, até que, por volta do IV século, Constantino institui o domingo como dia oficial, obrigatório no Império Romano, mas já vinha de um processo anterior essa substituição do sábado para o domingo, por várias razões, eu não vou entrar neste ponto agora. Agora, os cristãos primitivos, né, apóstolos, é óbvio que eles guardavam o sábado porque a Bíblia deles, o Antigo Testamento, ensinava o sábado, né? Outra questão, você vê diversas reuniões no sábado, né? Então, vou lhe dar aqui alguns textos como exemplo. Mas alguns vão alegar assim, mas eles se reuniam no sábado porque eles eram judeus ou queriam alcançar os judeus. Não, mais do que isso. Eles se reuniam no sábado porque o sábado é o quarto mandamento da lei de Deus. E aí você pode ler Atos 16, 13, 42 a 44, Atos 13, 42 a 44, Atos 16, 13, Atos 17, 2, Atos 18, 13 e 4, e você vê os cristãos primitivos reunindo-se normalmente no sábado. Eles eram judeus cristãos. E quanto à sua outra questão, cada filho de Deus vive de acordo com a luz que recebe. Lutero não guardou o sábado, John Hus não guardou o sábado, Wycliffe, mas foram filhos de Deus que viveram de acordo com a luz que receberam. E Deus os usou. Agora, se você tem mais luz que eles em relação ao mandamento, Deus vai cobrar de você. Ok? Ok, professor, muito bem. Nosso tempo está correndo aqui, nós temos que ir para um intervalo rapidinho, mas não sai daí não. Tem outras perguntas capciosas aqui para estar no ar, para colocar no ar, e você vai acompanhar já já. A gente volta daqui a pouquinho. Já estamos de volta e logo no começo do programa eu quero dizer para você que nós temos um curso bíblico gratuito para oferecer para você. Você pode estudar a Bíblia com a gente através
desta revista aqui. Na verdade, é um curso bíblico no formato de uma revista. Verdades para o Tempo do Fim. Um curso bíblico direto para o tempo em que vivemos, o tempo do fim. E se você quer aprender mais por que estamos passando por esse momento, até onde vamos, o que as religiões têm ensinado, o que a Bíblia tem falado sobre o tempo do fim, você pode pedir agora mesmo. Basta você acessar o nosso blog agora, se você quiser. novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver lá, peça seu curso bíblico gratuito. Você vai solicitar o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Ou você pode ligar para a gente no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 3121 é o número onde nós temos uma equipe muito grande para atender a sua ligação, fazer o seu cadastro e mandar para você gratuitamente. Você não vai pagar nada, nenhum envio. É um presente e é um presente poderoso, meu irmão. Se você quer aprender mais da Bíblia, se você é curioso, se você quer saber exatamente o que a gente tem falado e ensinado aqui na Novo Tempo, peça o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim e você vai se surpreender, tá bom? Muito bem, professor, aqui pelo nosso Instagram está bombando, o pessoal mandando as perguntas pra gente aqui. Eu quero colocar uma pergunta que já há um tempo não tem aparecido aqui no programa, mas é uma pergunta que traz um rótulo para a Igreja Adventista. A pergunta é a seguinte, quem mandou foi o Ronivaldo, ele fala o seguinte, ele é de Sebastião Leal, no Piauí. Eu gostaria de tirar uma dúvida, por que muitas religiões acusam a Igreja Adventista de ser uma seita? Por que eles têm isso em mente? Professor, por que a Igreja Adventista é acusada de ser uma seita? E me diga aí essa questão de seita. Pode ser, de fato, ser considerada uma seita a Igreja Adventista? Veja, em primeiro lugar, existem algumas definições para a seita, né? Seita tem uma definição, tem um sentido positivo e tem um sentido negativo. O sentido positivo é de que seita é um grupo, uma minoria diferente dos demais. Isso pode ser positivo. Já no aspecto negativo ou pejorativo, seita é um grupo diferente dos demais e que segue heresias, doutrinas que não estão de acordo com a Bíblia. Muitos dizem que o Adventismo é uma seita, há vários motivos. Falta de informação, né? A pessoa estuda fontes que não são primárias, não lê uma obra mesmo adventista, fica lendo o que os outros dizem sobre a Igreja Adventista. Existem, além da falta de informação, existe a ignorância, obviamente. As pessoas desconhecem aquilo que a Igreja Adventista realmente crê. E existem também os mal-intencionados, né? Tem gente mal-intencionada, né? Que, por alguma questão até mesmo financeira, né? Para não perder fiéis de suas igrejas quando aprendem e estudam sobre a Bíblia, é mais fácil rotular o Adventismo como uma seita e aí afastar as pessoas dos supostos hereges, né? Agora, eu posso lhe garantir que, à luz da Bíblia e à luz até de especialistas em seitas, especialmente os norte-americanos, porque aqui no Brasil ainda há uma influência muito grande de alguns mal-intencionados, infelizmente, mas você percebe que os especialistas avaliam o Adventismo que, mesmo sendo uma igreja com crenças distintivas que não são partilhadas pelos demais, naquilo que mais é importante para o meio cristão, não pode considerar o Adventismo um movimento sectário. Então, por exemplo, eu creio que por uma questão de coerência, só deveria dizer que a Igreja Adventista é uma seita quem pelo menos leu o livro Nisto Cremos e o livro Questões sobre Doutrina. Quem não leu pelo menos esses dois livros, ele não tem base alguma para dar uma opinião, né? Então, se você ler, por exemplo, o livro Nisto Cremos, que ele apresenta nossas 28 doutrinas, né, crenças, quando você ver o livro Questões sobre Doutrina, você vai ver que nós, assim como os demais irmãos evangélicos e protestantes, né, cremos que a salvação é unicamente pela graça de Cristo,
que a graça de Cristo nos conduz a uma santificação, que é uma transformação de vida, que Cristo nos liberta da condenação da lei, mas não da observância da lei como princípio. Cremos na doutrina do juízo, cremos na doutrina da Trindade, cremos na divindade de Jesus, cremos na personalidade e divindade do Espírito Santo, cremos na encarnação de Cristo, cremos no nascimento virginal de Cristo. Então, naquilo que é mais de importante e valioso, cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, estamos em harmonia com os demais cristãos. Então, não dê atenção a essas pessoas desinformadas. Eu já vi gente boa, gente grande, não é? Na internet, dando uma aula, uma palestra sobre o Adventismo, e eu fico até com dó, porque quando você olha, o indivíduo cita umas fontes que não tem nada a ver, visivelmente não leu todo o livro Nisto Cremos e o Questões sobre Doutrina, aí fala mal de Ellen White, nunca leu uma obra dela. Então, meus amigos, é uma grande falta de cultura da nossa parte criticarmos um movimento religioso sem sabermos o que ele realmente acredita. Então, meu convite para você é: estude, continue vendo a TV Novo Tempo e veja se na programação da Novo Tempo, se nos ensinos que os programas da Novo Tempo apresentam, há algum ensino sectário. Se você perceber isso, pare de assistir a Novo Tempo. Agora, se você não perceber, questione as pessoas que estão lhe dizendo o que estão lhe dizendo a respeito sobre o Adventismo. Muito bem, professor. Tem uma pergunta aqui que chegou pelo SMS que faz uma referência, eu analisando a pergunta, depois fiz uma referência a Salomão. Mas vamos lá, eu vou colocar a pergunta do jeito que chegou aqui. Quem mandou foi o Edson, ele é de Campinas. Obrigado pela sua participação, Edson. Ele diz o seguinte: a paz do Senhor Jesus. Gostaria de saber a diferença na Bíblia entre sabedoria e conhecimento, pois dá a entender que sabedoria vem de Deus e conhecimento é uma busca humana. Agora, como obter revelações sem sabedoria vinda de Deus? Obrigado pelo apoio e excelente qualidade de serviço e amor aos telespectadores. Obrigado a você pela sua participação, Edson. E um abraço à família aí também que está acompanhando o programa. Professor, eu me lembrei de Salomão. Salomão, o pedido que ele fez a Deus é que ele tivesse sabedoria, né? Será que a gente pode considerar que sabedoria e conhecimento tem diferença, professor? Tem relação de sabedoria vir de Deus e conhecimento vir dos homens mesmo? Ou não? A Bíblia não fala nada sobre isso? A Bíblia fala sim. Aqui no livro de Provérbios nós vemos uma relação muito íntima entre sabedoria e conhecimento, mas há uma diferença pequena entre ambas, mas profunda. Vamos ler aqui Provérbios 1, vou ler aqui dos versos 1 até o 5. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para dar a conhecer a sabedoria, a educação e a compreensão de sentenças inteligentes, para proporcionar uma educação esclarecida, justiça, equidade, retidão, para proporcionar aos inexperientes a prudência, aos jovens, conhecimento e discernimento. Veja, o conhecimento vem em consequência da sabedoria. Vamos continuar. Que o sábio escute e aumentará seu cabedal. E o homem que entende aprenderá a arte de dirigir, para a compreensão do provérbio e da palavra figurada, das máximas dos sábios e dos seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. A sabedoria e educação, os estultos as desprezam. Então, o que é sabedoria no conceito bíblico? É você respeitar a Deus e você colocar em prática aquilo que você aprende. Então, uma coisa é uma pessoa que tem conhecimento, mas ela pode não ser sábia. Se ela tem conhecimento, mas ela não vive de acordo com esse conhecimento e não usa esse conhecimento tanto para o seu bem quanto para o bem do próximo, ela não é sábia, ela é tola. Agora, há pessoas que têm pouco conhecimento, mas são sábias, porque elas colocam em prática e vivem de acordo com o pouco conhecimento que têm. E essas serão abençoadas, porque se elas são sábias e têm pouco conhecimento,
a sabedoria proporcionará um aumento do conhecimento, vai aumentar o seu cabedal de conhecimento, tá? E uma dica preciosa para desenvolvermos sabedoria e também conhecimento é a leitura do livro de Provérbios. Seria bom que todos os dias as pessoas parassem para ler alguns provérbios, isso durante a vida toda. Este é um livro muito especial que desenvolve sabedoria, dá conhecimento, a intelectualidade, a espiritualidade. Então é um livro muito precioso para todo aquele que quer adquirir tanto sabedoria quanto conhecimento. Conhecimento e sabedoria para colocar em prática e viver aquilo que você aprendeu. Muito bom, professor, muito bom. Mais uma do Instagram aí. Pessoal, a Ana Paula, deixa eu ver, Demarque, deixa eu ver. Ana Paula, Ana Paula, aqui pelo nome, o codinome dela aqui tá difícil. Ela fala o seguinte: eu queria tirar uma dúvida. A tradição dos judeus sobre alimentação e as festas, nós não deveríamos seguir essa mesma tradição? Afinal, Jesus era judeu também e seguia o mesmo ritual, não é? Essa questão das festas que o povo judeu tinha, que Deus pediu para que eles fizessem essas festas, não deveríamos hoje também participar ou fazê-las também, professor? Seguir essas festas? A resposta está em a pessoa entender o propósito das festas, né? Quando você entende o propósito das festas, você já consegue saber se deveríamos praticá-las ou não. Outra coisa que você precisa fazer, telespectadora, é entender uma coisa. O sábado bíblico, ele era celebrado junto com as festas, mas as festas não existiam no princípio do mundo quando Deus criou a sua lei, quando Deus criou o sábado. Se você ler Êxodo 28 a 11, Gênesis 2, 1 a 3, textos que eu li no início do programa, você percebe que Deus criou o sábado como um mandamento de ordem moral e que ele não depende das festas. Já as festas cerimoniais, elas dependem do sábado, mas o sábado não depende delas. E quando que elas passaram a existir? Após o pecado. E por quê? Se você estudar as festas em Levítico 23, você vai ver que as festas tinham propósitos didáticos de ensinar sobre a salvação. E as funções destas festas cerimoniais, elas foram transferidas para a pessoa de Jesus Cristo. Nós não vemos o apóstolo Paulo contra as festividades. Ali, por exemplo, em Colossenses 2,16, ele estava sendo contra a observância tanto do sábado quanto de festividades num contexto pagão e sincretista religioso, mas ele não era contra as festividades. Agora, você vê que o foco do apóstolo Paulo é sempre mostrar o quê? Que tudo se cumpre em Cristo. E óbvio, sendo que as festas encontram o seu cumprimento em Cristo, porque muitas dessas festas tinham inclusive envolvia o papel do cordeiro que era sacrificado, já que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, morreu por nós, essas festividades perderam o propósito pedagógico para ensinar a salvação. Agora, há judeus cristãos que celebram as festividades não mais como um propósito pedagógico da salvação, porque há os judeus messiânicos que creem em Cristo. Só que eles celebram para preservar a sua cultura e a sua identidade religiosa. Então você tem que distinguir, minha irmã, entre o que é princípio de ordem moral e o que é de ordem cerimonial, né? Lógico, para os autores bíblicos, tudo isso é uma coisa só. A lei moral, cerimonial e civil faz parte da lei, da Torá, dos escritos de Moisés, mas há aspectos diferentes desta lei. Então você vê que aspectos de ordem moral, como, por exemplo, o sábado, que foi criado no mundo antes de pecado, e as festividades foram criadas no mundo depois de pecado, com um propósito pedagógico. Então é óbvio que se o propósito pedagógico foi cumprido, foi transferido para Cristo, não há um porquê de celebrar isso.
a não ser que a pessoa queira preservar a sua identidade judaica. Então, algumas pessoas usam esse argumento para dizer o seguinte: se você tem que guardar o sábado, então tem que guardar as festas também. Um argumento totalmente fraco, né? Por considerando que o sábado foi criado lá no princípio do mundo, antes de existir qualquer israelita, qualquer festividade cerimonial, provando que o sábado é independente e que, portanto, é um mandamento de ordem moral e que não há desculpas para não guardar o quarto mandamento. Muito bem, professor. Não sai daí não. A gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, é um prazer ter a sua companhia. Eu queria agradecer a você que faz o programa Na Mira da Verdade acontecer. Todos vocês que têm mandado perguntas para a gente, seja através do nosso Instagram, seja através do Facebook, pelo SMS, são vocês que fazem o programa acontecer. As suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos é que são colocadas na mira e a resposta vem baseando-se na palavra de Deus. Obrigado pela sua participação, obrigado por você estar aí sempre com a gente. A gente tem telespectadores que há tanto tempo estão aqui com a gente. Tem muitos que já mandaram perguntas mais de 100 vezes. Não desanime, não desanime. A sua dúvida, ela é respondida pela sua pergunta ou por algum outro que faz também a mesma pergunta. Mas é importante ter a sua questão aqui. É importante que você mande. Portanto, se você está aí, não vou mandar mais. Não perca tempo não, mande sim. Use os mecanismos que nós disponibilizamos aqui para você. Seja através do SMS, seja através do Facebook, do Instagram, do nosso blog. Mas mande a sua dúvida, porque ela pode ser muito importante, não só para você, mas como para muitas pessoas. Formule uma boa pergunta e mande para a gente. Essa aqui chegou aqui pelo nosso Facebook, pessoal que está acompanhando a gente, pessoal que está aqui ligadinho na transmissão que estamos fazendo também pelo Facebook, mandou essa questão aqui, professor. O Luiz Furman, ele pergunta o seguinte, ele diz o seguinte, né, e quer saber: vocês creem na Trindade? Então me respondam. Quem inventou a Trindade? Porque na Bíblia, nas Bíblias antigas, jamais está escrito que existe uma terceira pessoa. Isso é invenção da Igreja Romana. Vamos ajudar aí nosso amigo Luiz Furman, professor. Que história é essa que na Bíblia nunca esteve escrito a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, e que isso é uma invenção da Igreja Romana? Se defenda aí, meu amigo. Antes eu queria mandar um abraço, eu me esqueci de mandar um abraço para dois queridos amigos que eu conheci em Brasília, o Juan e a Mônica. O Juan é um hispano, ele vivia na Espanha mesmo, e ele, quando veio para o Brasil, ele aprendeu português assistindo Na Mira da Verdade. E o Juan e a Mônica também nos receberam com muito carinho, ela é brasileira, eles são um casal muito querido. Deus abençoe a vocês, meus irmãos, obrigado por terem nos recebido. Quanto à doutrina da Trindade, a doutrina da Trindade não foi criada por ninguém, ela foi criada, ela é o próprio Deus, né? Se alguém criou a doutrina da Trindade, foi o próprio Deus. Então, existe muita desinformação histórica e teológica a respeito desse assunto, né? Normalmente a pessoa que diz que a doutrina da Trindade é uma criação da Igreja Católica, ela nunca estudou nem um pouco de teologia histórica ou de teologia sistemática, né? Então, é um problema isso, é um problema porque nós vivemos numa era em que as pessoas querem dar opinião sobre tudo, mesmo que não tenham conhecimento a respeito do assunto. Então nós deveríamos dar a opinião a respeito daquilo que conhecemos. Então, por exemplo, a Bíblia mostra em muitos textos a existência de 3 pessoas como fazendo parte da divindade. Mas são muitos textos realmente. Eu vou ler aqui apenas alguns, e depois eu vou lhe dar uma razão do porquê não foi a Igreja Católica que inventou a doutrina, né? Então não tem fundamento uma coisa dessa. Em primeiro lugar, João 14,16. João 14,16 é um texto, entre muitos outros interessantes, que diz assim: quanto a mim,
eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro. Eu estou lendo a tradução ecumênica da Bíblia, que está um termo grego, paráclito, que no português é consolador, que permanecerá convosco para sempre. Isso aqui é muito importante. Ó, eu, né, Jesus, rogarei ao Pai, ou seja, Jesus não pode ser o mesmo Pai, como é que ele vai orar para ele mesmo? Só se fosse um Deus esquizofrênico, não é o caso. Então, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro paráclito ou consolador. Esta palavra paráclito ou paráclitos no grego, traduzida em referência ao Espírito Santo, né, significa um ajudador, um advogado, alguém chamado a estar ao lado de outro alguém. Você não pode chamar de paráclito, de ajudador ou advogado, uma coisa que não existe. Tanto que Jesus é chamado também de advogado em 1 João 2,1. E aí o que acontece? Esse texto foi escrito por João ali no final do século I. A Igreja Católica Apostólica Romana veio existir por volta do século IV. Então, como é que você vai me dizer que a doutrina foi criada pela Igreja Católica, se bem antes o autor bíblico já apresentava? Então, veja, as pessoas não sabem o que dizem. E eu quero lhe dar uma dica, meu irmão, você que é um irmão sincero. Tem um artigo do Dr. Rodrigo Silva que você precisa ler. Você vai fazer o seguinte, você vai no Google e você vai digitar o seguinte, eu vou procurar aqui só para você ler esse artigo, um artigo escrito por quem conhece do assunto. E aí você vai ver que essa história de que a doutrina da Trindade foi criada pelo catolicismo, isso é uma baboseira sem tamanho, porque já tem citações de cristãos primitivos falando da Trindade nos séculos II, III. Então, como é que foi criada lá pela Igreja Católica no século IV, no quarto século? Não tem lógica, tá? Então, o título do artigo é o seguinte. Dr. Rodrigo Silva é o apresentador do programa Evidências, né? O título do artigo, se eu não me engano, é Trindade, um dogma de Constantino. Eu só quero conferir isso aqui. Isso mesmo. Trindade, um dogma de Constantino. Isso aqui está no Centro-White. Então você vai no Google e digita Trindade, um dogma de Constantino, e aí espaço Rodrigo Silva. O indivíduo que ler esse artigo e continuar dizendo que é uma invenção católica a doutrina da Trindade, ele está viajando na maionese, está mais por fora do que arco de barril, tá? Então, a leitura desse artigo é obrigatória para quem quer ter um conhecimento correto acerca do assunto. Muito bem, professor. Tem uma perguntinha aqui que chegou pelo nosso SMS. Deixa eu colocar ela aqui na mira da verdade. Deixa eu ver se tem um nome. Foi o Silvio Jacob. Ele é de São Paulo e a pergunta dele é a seguinte. Em Ezequiel 28, dos versos 11 até o 19, a referência é ao rei de Tiro. Mas muitos consideram que a referência é a Satanás. Qual o entendimento correto? Falando de Tiro, esse rei tirano que foi, ou de fato a Satanás que está escrito ali em Ezequiel 28, a partir do verso 11? Muito boa pergunta. Eu vou fazer uma análise breve com você do capítulo 28 de Ezequiel para você perceber que realmente, primariamente, né, o texto se refere ao rei de Tiro. Mas Deus também aqui está o aplicando a Satanás. Você vê Deus falando do rei de Tiro e você vê Deus mandando um recado para Satanás, porque Tiro e Satanás ambos eram perversos. Vamos fazer uma análise breve de alguns versos para você perceber que mesmo o propósito principal do capítulo 28 sendo uma profecia, né? Deus deu uma profecia contra o rei de Tiro, que era um rei ímpio, né? Vai além. Aqui é mais uma profecia com dupla aplicação, né? Deus fala principalmente do rei de Tiro, mas ele também manda um recado para Satanás. Então, aqui, ó, dos versos 1 a 9, claramente você vê que o capítulo fala do rei de Tiro, né?
Verso 11 também. Agora, quando você vai para o verso 13 em diante, aqui você já vê que não é só uma referência ao rei de Tiro. O que diz aqui, ó? Estavas no Éden, jardim de Deus. Ou seja, Tiro não esteve no paraíso. Né? De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante. E olha o verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido. Como que um ser humano pode ser querubim? Querubim é uma classe de anjo, né? Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Isso aqui não se aplica a um ser humano, a não ser antes do pecado, né? Até que se achou iniquidade em ti. E aí no verso 16, novamente fala em querubim, e no verso 17 fala que o coração dele levou-se por causa da sua formosura, que se aplica tanto ao rei Tiro quanto a Satanás. Então você vê aqui que o foco do capítulo é o rei de Tiro, mas também Deus quer mandar um recado para Satanás, porque a menção dele no paraíso, a menção dele como querubim, a menção dele como tendo sido criado perfeito, isso aqui não pode se aplicar ao rei de Tiro, né? Tem que se aplicar a um ser celestial, neste caso, Lúcifer, antes da queda. Muito bem, temos ainda mais um tempinho aqui, eu acho que dá pra gente responder essa aqui, que chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi o Derek, e a pergunta dele é a seguinte. Faz um bom tempo que eu venho estudando a Bíblia juntamente com quase todos os programas da Novo Tempo. E a minha dúvida é, tudo aquilo contido no Velho Testamento ainda pode se fazer presente hoje? Como, por exemplo, guardar o sábado, não comer carne de porco. Eu sou da Assembleia de Deus e muitas vezes sou desprezado por seguir a Bíblia da mesma forma que os adventistas seguem. Gosto muito de vocês e espero que respondam essa minha dúvida. Professor, a questão do Velho Testamento, ainda nós vivemos o que o Velho Testamento tem para nos orientar? Ou seja, tem a guarda do sábado, tem a questão do dízimo, tem a questão do não comer carnes imundas, como a carne de porco, por exemplo. Enfim, vários outros ensinamentos. Veja, querido irmão, parabéns por você ser uma pessoa tão sincera, né, em querer seguir a Bíblia. Pode ter certeza, esses irmãos que hoje lhe desprezam, eles poderão no futuro aceitar as verdades bíblicas como você tem aceitado. Tá? Então, isso não vai ser sempre assim. Continue estudando a Bíblia. O que você poderia fazer de análise, inclusive argumentar com eles? Veja, muitos irmãos dizem assim, não, o sábado, a questão das carnes imundas era para o Antigo Testamento. Você pode argumentar o seguinte, então por que o sábado e as carnes imundas eram para o Antigo Testamento, mas o dízimo não? Tem um problema aí. Há menções sobre o dízimo no Novo Testamento, mas a ordem específica para dizimar está no Antigo. Então, que critério alguns usam para dizer que o dízimo é válido, mas o sábado e a lei dietética de Levítico 11 não são válidas mais? Não tem critério. Então, você argumenta assim com eles, para levá-los a pensar. E o que eu posso contribuir para você agora, nesse breve período de tempo, é o seguinte. Avalie, meu irmão, nas Escrituras o que é princípio moral e costume cultural. Tá? Todo princípio, ele é dado de forma universal e ele é eterno. Por exemplo, por que queremos que o sábado é um princípio? Porque ele foi dado no jardim do Éden, antes de existir o pecado. E Jesus falou depois em Marcos 2, 27 o seguinte, o sábado foi dado por causa do homem, do ser humano, e não o homem por causa do sábado. Então, ele é um princípio, porque foi dado num mundo sem pecado e foi dado para todas as pessoas, ou seja, é universal e é eterno. Já um costume de ordem cultural, mesmo que tenha um princípio por trás dele, o costume de ordem cultural ou um aspecto cerimonial da lei, ele é passageiro. Por exemplo, a circuncisão.
Você vê que a circuncisão existia pós-pecado, ao contrário do sábado, que existia antes, desde antes. Era um recurso pedagógico de Deus para ensinar as pessoas a serem fiéis a Ele, terem um pacto com Ele, sobre a importância da circuncisão, representava a circuncisão do coração. E você vê que ao longo do Novo Testamento não há mais um pedido para que as pessoas se identifiquem como pertencentes a Deus por meio da circuncisão, agora é pelo batismo. Então você vê ali, por exemplo, em Colossenses 2, 11, 12 e 1 Coríntios 12, 13, né? E Romanos 6, 4, que o batismo cumpre agora esta função. Então, se você diferenciar o que é um princípio de um costume cultural ou de um aspecto cerimonial da lei, você vai ver que vai ser mais fácil a questão. A questão dietética, né, dos alimentos. Veja, 1 Coríntios 6,19 diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, não podemos jogar lixo dentro dele. Então, tanto o nosso corpo quanto o corpo dos israelitas é o templo do Espírito Santo. E como Deus diz que é abominável comer esse tipo de carne, então é um princípio que se aplica a todas as pessoas. Muito bem, professor, com essa nós encerramos mais um programa, agradecendo você mais uma vez pelas respostas e a você, telespectador, por mandar as suas dúvidas para a gente. A gente se encontra, se Deus quiser, a semana que vem. Que Deus abençoe a você, Tito, e obrigado, amigo telespectador. E lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!